pessoal, tudo bom? Nosso grupo é o Breno, certo? O Gabriel, a Jéssica, eu, Leonardo, Lucas, Matheus, o Rafael e o Saulo. Um grupo bem grande, assim como os outros do seminário. E hoje nós vamos falar sobre a obtenção de água potável por compressão mecânica de evaporado. Bom, quando você lê esse título, tem duas coisas que já chamam a atenção de cara, que são os objetivos do trabalho, certo? Primeiro, com relação à compressão mecânica, nós vamos demonstrar as vantagens e desvantagens desse método, quando ele é aplicado, porque, assim, é errado da nossa parte chegar aqui e falar que o método é maravilhoso quando ele não é, ele tem vantagens e desvantagens, ele tem hora, lugar, tem valor, tem todo esse aspecto. E nós vamos apresentar durante o trabalho, pincelar durante vários pedaços, temas relacionados à água potável. Por que ela é um bem da humanidade, por que ela é necessária, por que a gente quer obter isso, o que é uma água potável de qualidade e etc. Certo? Bom, então eu gostaria de começar falando sobre leis. Né? 28 de julho de 2010, através dessa resolução aqui, a ONU declarou através de um documento oficial que a água potável e o saneamento, né, é o mesmo documento, são parte integral de uma vida digna. Ou seja, todo mundo precisa de... Eu acho que isso já era meio óbvio, né? Demorou até um pouco para isso ser especificado em um documento oficial, mas todo mundo precisa de água, né? Até onde eu saiba, eu preciso. Eu não sei vocês. Então, junto com esse documento veio alguns fatos, algumas exigências sobre a água. 50 a 100 litros de água por pessoa diário. Esse dado varia, na verdade. Esse é o das Nações Unidas, né? Aqui no Brasil, isso gira, acho que é 124 litros, segundo a Sanepar. Tem lugares que é 20 litros, depende, né? Esses são os das Nações Unidas. A fonte de água tem que estar no máximo 1.000 metros da residência. O custo com água não pode exceder 3% da renda familiar. E o tempo de coleta não pode exceder 30 minutos. Esse aqui é o objetivo no site das Organizações Unidas, certo? Então, vamos lá. Em paralelo a isso, eu gostaria de botar uma citação desse senhor aqui, que curiosamente está bebendo água. Peter Brabeck. Alguém sabe quem é essa pessoa? Ele é uma pessoa importante. Ele deveria ser conhecido, pelo menos. Esse homem aqui, ele é CEO da Nestlé, a maior distribuidora de garrafas d'água do mundo. E ele disse em uma entrevista à revista Forbes que a água não é um direito humano e deveria ser privatizada. Vocês concordam com isso? Bom, o documento atrás dizia que não, né? Então, qual é o problema que a gente tem com a privatização da água? Bom, se a gente pensar só em dinheiro quando se trata de água, você acha que a água vai ser de acesso irrestrito a todas as pessoas do mundo? Aquele documento dizia que ela não pode exceder 3% da renda diária. A renda diária de uma pessoa que vive em Beverly Hills é a mesma de uma pessoa que vive em Uganda? Não é, né? Não é. Então, esse é um dos problemas de você pensar só em dinheiro quando você está pensando em água. Desenvolvimento de tecnologias através de qual preço? Assim, quando a água é privatizada e as tecnologias de obtenção de água potável são também, as empresas geralmente fazem segredo disso. Elas não vão deixar aberto, elas não vão deixar para todo mundo, certo? E existiria uma conscientização sobre o uso da água? Esse é um dos pontos que mais são falados hoje em dia. Evitar lavar o carro, evitar desperdiçar água, evitar desperdiçar comida. Então, assim, se a água fosse um produto 100% comercial, você acha que a indústria queria que você consumisse menos água ou mais água? Então, esses são alguns dos tópicos, né, sobre a privatização da água. O Matheus vai falar um pouco sobre curiosidades da água. Bom, aqui eu trouxe 10 maneiras que a água tratada pode mudar o mundo, porque esse é basicamente a consequência do objetivo do trabalho. O objetivo sendo a obtenção de água potável, as consequências, segundo a ONU, né, todas as cidades vêm da ONU, por exemplo, um primeiro aspecto que poderia ser melhorado seria no abastecimento, no saneamento e na higiene. Sabe-se que 1/3 das pessoas do mundo não tem acesso a serviços de saneamento básico nem água potável. E, claro, esse é um panorama global, ele não reflete justamente o Brasil, porque o Brasil ele é ricamente rico, e 94% dos brasileiros têm acesso à água potável. O segundo aspecto seria a redução de mortes e doenças, porque sabe-se que a diarreia lidera nas causas de doença e morte no mundo. É meio esquisito falar isso, né? Mas é uma causa que é curiosa, que é relacionada à água. E justamente pela diarreia, morre, essa causa é de 30 mil mortes por semana, sendo que dessas,
27 mil, né, que seriam 90%, são de crianças menores de 5 anos. Então, um terceiro ponto seria a melhoria na distribuição da qualidade alimentícia, porque sabe-se que a agricultura consome 70% da água tratada que é feita no mundo, e uma perspectiva interessante é que em 2050 haverá demanda de 60% a mais de comida, e acarreta em 19% a mais de água. Um quarto ponto seria a redução de conflitos, porque existem conflitos relacionados a fozes de água, porque as fozes no mundo elas são finitas, no caso, e elas são praticamente 300, né? E existe uma, por exemplo, uma foz disputada por 18 países, que é a foz do Rio Danúbio. Uma quinta, essa é interessante porque você, no primeiro momento você não consegue relacionar bem, porque é a promoção de igualdade de gênero. A igualdade de gênero ela pode ser promovida pela água devido a um fator. 90% da coleta de água, principalmente no continente da África, ela é realizada por mulheres e crianças, no caso dos filhos dela. E essas mulheres gastam cerca de 6 horas por dia coletando água. Essas mesmas crianças que vão ajudar a mãe, no caso, a coletar água, elas sofrem alguns problemas, por exemplo, de frequência escolar e, por consequência, do desempenho escolar. Então, elas devem, por exemplo, cuidar de doentes, coletar água, fome, doenças, tudo relacionado à água. Um sétimo ponto seria ajudar comunidades carentes, porque 50% do mundo, né, das pessoas no mundo, vivem em cidades e elas, justamente, têm acesso inadequado. E das quais 830 milhões de pessoas vivem em favelas, ou seja, eles têm um problema aí. Então, a redução da coleta de água, que ela poderia melhorar justamente a agricultura, porque a pessoa ia passar mais tempo se dedicando à agricultura e, por consequência, mais comida para a própria comida. Então, um oitavo ponto seria a redução de poluição de efluentes, porque esse é um ponto mais relacionado à engenharia química, diretamente, porque 90% dos efluentes industriais são derramados em rios e lagos. E desses 90%, elas somam 350 toneladas de água contaminada por despejos impróprios de indústrias. Um nono ponto seria a proteção da biodiversidade, porque a água doce ela contém 10% da vida do planeta. Ou seja, é uma parcela muito importante no planeta ao todo, porque de 1970 até 2000 foram extintos 55% das espécies que viviam nessa água doce, que foi prejudicada. Então, as mortes e extinções afetam ecossistemas e todos os seus benefícios para a vida humana. E um último ponto é o impacto climático, é claro, né? Porque muitos impactos climáticos estão relacionados à água, porque muitas regiões do planeta sofrem de secas, né? E, por exemplo, desde 1900, 11 milhões de pessoas morreram por consequências de secas, sendo que 2 bilhões de pessoas foram, de maneira geral, afetadas por ela. Bem, pessoal, então como a gente pôde ver pela apresentação do Matheus, ter água potável de uma forma acessível e barata é extremamente importante, certo? Para diversos fatores. Mas se nós olharmos com um pouquinho mais de detalhe aqui no Brasil, aqui, por exemplo, nesse primeiro tópico, no qual a gente pegou de uma pesquisa que o IBGE fez em 2008, ele constatou que aproximadamente 60% das hospitalizações no Brasil ocorrem devido à deficiência no saneamento básico. E daí tudo bem, saneamento básico não inclui somente água, mas água potável é um dos fatores que participa desse número, certo? E já dá pra gente ter uma ideia de quão importante é. Outro dado interessante que a gente retirou da nossa bibliografia aqui, desse livro, Métodos e Técnicas de Tratamento de Água, é de que o autor do livro diz que qualquer água pode ser tratada, certo? Não importa a condição dela, com as tecnologias que a gente já tem hoje em dia, certo? Só que, no entanto, dependendo do estado da água, a gente vai ter um custo maior ou um custo menor, e dependendo desse custo pode acabar inviabilizando o processo. Ao longo das nossas aulas de OP2 e dos outros seminários, a gente já viu diversos métodos para purificação e obtenção dessa água potável. E aqui a gente conseguiu encontrar os principais, também na mesma bibliografia, os principais tópicos que influenciam na hora da escolha
de qual método que irá ser utilizado que a gente pode utilizar, certo? Dentre eles a gente tem, por exemplo, a característica do manancial, que é basicamente o estado com que a água que você irá captar para fazer esse tratamento está, a população a ser abastecida, a variações de demanda, que seria a vazão, certo? A vazão a ser tratada, o clima local, porque tratar a água em uma região desértica é totalmente diferente de uma região tropical, atividades econômicas da cidade e características socioculturais da população, que daí no caso vai como a população usa a água, quanto ela usa a água. Bem, e aqui só uma listinha com um resumo, certo, das principais e mais populares métodos para purificação da água que a gente já estudou, já teve seminários aqui. E no de hoje, como foi dito anteriormente, a gente vai focar nesse último, que é a obtenção de água potável através da compressão mecânica de vapor. Bom, então, continuando aqui, né? Agora, onde vai entrar a compressão mecânica do vapor no assunto da água? Primeiro de tudo, eu gostaria de abrir um parênteses para relembrar todo mundo o que é o método de compressão mecânica de vapor, porque a gente já viu em sala com o professor Paul. A compressão mecânica... A compressão mecânica é um método de aproveitar o evaporado, o calor que está no evaporado, do seu processo de evaporação, para esquentar a nova solução que vai ser aquecida para a evaporação. A recompressão de vapor ou compressão de vapor, ela se divide em dois tipos, que é a recompressão mecânica e a recompressão térmica. A recompressão térmica é o assunto de um outro seminário, então a gente não vai abordar ele aqui, mas a gente vai falar bastante da recompressão mecânica. Relembrando que a gente viu em sala de aula com o Paul, o procedimento acontece praticamente da seguinte forma. A gente tem a alimentação. Essa alimentação ela já entra em contato indireto com o concentrado do processo anterior de evaporação, já para roubar um pouco do calor dele e ser aquecida. Então ela é bombeada a partir de uma bomba até o tanque de flash, e no caminho do tanque de flash ela vai ser aquecida pelo vapor da própria evaporação. Então é uma forma de você aquecer a sua solução com o evaporado, você economiza com utilidade, você não precisa, por exemplo, de um freon, amônia, TFC, enfim, o Saulo vai falar disso em mais detalhes, e você acaba fazendo uma integração energética ali, você aproveita sua energia. Na compressão mecânica, o reajuste da temperatura, porque a temperatura que esse evaporado sai não é suficiente para aquecer a nossa solução até que ela evapore. Então o reajuste dessa temperatura é feito a partir de um compressor, que comprimindo o gás vai aumentar a temperatura de saturação dele e a temperatura dele, dando sim calor o suficiente para evaporar o solvente que a gente quer evaporar. Essa imagem foi tirada do livro de operações unitárias, do McCabe. E na água? Compressão mecânica na água é usada da seguinte forma. A gente tem a alimentação da água salinizada, geralmente vindo do oceano ou de alguma fonte de água salgada. E com a evaporação, o vapor da água sai, ele passa pelo compressor e ele já passa direto em contato, nesse caso do exemplo é uma serpentina, ele já entra direto em contato com a água que está com a solução que está sendo evaporada. Então a nossa salmoura sai no fundo e o vapor ele já condensa e vira água destilada. As maiores vantagens dele são que, como é uma evaporação, você pode usar para praticamente qualquer fonte de água. Ela seja saturada de sal, seja com sal na forma de cristal, porque você está evaporando. Então o resíduo de sal que sai no vapor é muito pequeno, sendo até de 50 partes por milhão no máximo. Isso é uma quantidade pequena que se enquadra em qualquer legislação de água potável. Então, caso ela já esteja dentro dos de outras considerações que devem ser feitas, que o Lucas vai abordar com mais profundidade, ela já vai estar quase pronta para o consumo. Basicamente, ela pode tratar a água com até 650 gramas por litro de sal, enquanto a osmose reversa e a cristalização, que são as que estão mais à frente no mercado, geralmente é só até 35 gramas por litro de sal, a salinidade da fonte, né, do que vai ser evaporado ainda. Então, como ela é um pouco mais cara que a osmose reversa, geralmente ela é usada em série com a osmose reversa. Primeiro ela faz uma secagem mais bruta e depois a osmose reversa faz o procedimento final. Bom,
Agora eu vou dar um enfoque nesse tipo de processo, que é o evaporador de múltiplos efeitos usando compressão mecânica do vapor. Eu não vou dar um enfoque muito minucioso do processo de operação, porque esse processo ele é basicamente um processo de múltiplos efeitos acrescido de um compressor mecânico de vapor que o Breno acabou de explicar. Mas por que a gente vai dar enfoque nesse tipo de processo? Porque ele utiliza apenas energia elétrica. Ele utiliza apenas energia elétrica para dessalinizar a água. Quais são as vantagens e desvantagens desse processo? Bom, a primeira vantagem é que ele não necessita de energia externa, ou seja, não necessita de nenhum outro tipo de energia como térmica para o processo, porque quase toda a energia consumida por esse processo é consumida no compressor mecânico. Outra vantagem é a não necessidade de água de resfriamento, porque a sua alimentação da água marinha, ela já resfria a sua salmoura e a sua água dessalinizada. Outra vantagem é a reutilização do vapor para gerar mais energia elétrica. Aqui você pode utilizar esse vapor do último processo, do último estágio, para gerar mais energia elétrica para o compressor mecânico. E o meio que você pode usar para essa geração de energia elétrica é a utilização de uma turbina elétrica, como um exemplo. A outra vantagem é que, por ser um processo que ele atua a baixas temperaturas, ele tem um baixo risco de corrosão. Ou seja, você pode abranger mais a utilização de materiais para a construção do seu projeto em si. Bom, as principais desvantagens agora desse processo é que ele tem um maior capex em relação aos outros processos. O que é capex? O capex ele é o seu valor de investimento inicial. E por que ele tem esse valor de investimento inicial tão alto em relação aos outros processos? Por causa que o compressor mecânico ele tem um valor de mercado muito elevado. A segunda desvantagem principal é que o tamanho da planta é limitado pelo tamanho do compressor. Ou seja, você não pode querer ter uma produção de água dessalinizada muito grande, sendo que o seu compressor mecânico seja pequeno. Outra desvantagem é que ele é dependente de energia elétrica, única e exclusivamente energia elétrica. Então fica mais complicado de você querer usar, por exemplo, energia térmica nesse processo. Bom, aqui eu trouxe uma tabelinha muito interessante que ela relaciona alguns tipos de métodos de dessalinização da água em relação ao equivalente total de energia elétrica. O que é esse equivalente total de energia elétrica? Esse equivalente é o gasto de energia elétrica, o gasto de energia que cada um desses processos teriam, considerando esse equivalente seria um gasto de energia, considerando que cada processo utiliza apenas energia elétrica. Bom, por comparação aqui, a gente pode ver que a compressão mecânica ela não tem o menor gasto de energia elétrica, porém, ela não utiliza energia térmica aqui. Então, ela é um concorrente, podemos dizer que direto, da evaporação de múltiplo efeito, porém, ela gasta muito mais energia que a osmose reversa, por exemplo. Então, a gente poderia pensar, bom, eu vou usar a osmose reversa como o meu processo. Porém, se nós vemos aqui na tabela de baixo, a osmose reversa, o preço por metro cúbico de água dessalinizada é praticamente o dobro da compressão a vapor. E em relação à evaporação de múltiplo efeito, é muito menor. Então, como sendo um concorrente aqui direto, o evaporador de múltiplo efeito com a compressão mecânica, seria muito melhor você escolher a compressão mecânica como sendo o seu processo, porque gasta quase o mesmo tanto de energia elétrica, o equivalente, porém o seu preço por água dessalinizada é muito menor. Bom, aqui nós trouxemos um estudo de caso. Ele foi feito pelo José Beza, da Universidade de Las Palmas, em Gran Canária. Bom, Gran Canária faz parte de um conjunto de ilhas que
que estão do lado da África e elas pertencem à Espanha. O foco do estudo de caso foi no Gran Canária, na cidade de Las Palmas mesmo. Bom, por quê? Porque lá tinha bastante escassez de água convencional. Então, eles tinham que buscar outras maneiras para obter água potável, já que eram ilhas, tinham dificuldade de água potável, só tinha o mar como disposição. Então, o que eles fizeram? Eles construíram usinas de dessalinização. As plantas principais que envolvem lá são as de flecha de múltiplos estágios, vapor compressão, osmose reversa e eletrodiálise. O foco do estudo era a planta de salinização da Autoridade Portuária de Las Palmas, então o foco era o porto. Então eles tinham que procurar água potável para o porto, para os serviços do porto e até mesmo para os navios, como bastante o comércio deles era navio, então para abastecer as caldeiras dos navios, tudo isso. Bom, a planta tem 2 unidades de compressão de vapor e a média de produção é 500 metros cúbicos por dia, cada um. Aqui é uma planta bem básica que estava no estudo, como já foi falado, assim, basicamente o processo. Mas uma das coisas interessantes é que quando a água que vinha pelo mar, ela vinha através de bombas, e essas bombas eram de aço inoxidável, né, devido à grande salinidade da água. Passava também por pellets de alumínio e também anti-incrustante, para que não ocorresse evitasse a deposição de sais nos trocadores de calor. Então, mais ou menos, a água do mar vinha pelas bombas, passava por 2 permutadores de calor. Esses permutadores eles eram aquecidos pela solução que vinha, tipo a água, o resultado já, que é o produto água potável mesmo, que era o produto, e aqui a solução com baixa salinidade. Então, os 2 permutadores eram aquecidos por o que vinha pelo evaporador. E aí falta bastante coisa nessa planta, porque ela é bem básica, mas tem compressor e tudo para que o vapor fosse evaporado, para que também a compressão do vapor, para que ocorresse o vácuo e diminuísse a pressão e favorecesse a evaporação da água. Aí são os principais parâmetros do projeto. Como foi falado aqui, são 2 unidades de projeto, a capacidade é de 500 metros cúbicos por dia, a salinidade da alimentação da água é de 3,8% de sólidos totais dissolvidos. E o resto é mais características que não são tão importantes neste caso. Bom, então o abastecimento é através da água nessa cidade que é Las Palmas. A principal delas, a principal delas é por terceiros, mas aproximadamente 47% é por dessalinização, como pode ser visto aqui, e os usos são usos que são aplicados no próprio porto, em relação aos navios, mas também são outros serviços aplicados à habitação, à jardinagem e algumas perdas também que são consideradas. Bom, então, a conclusão do estudo de caso foi que a condutividade da água ela é abaixo, o resultado da água potável que é obtida é abaixo de 20 microsiemens por centímetro. Considerando que a água potável ela pode ser considerada potável abaixo de 200 microsiemens por centímetro, então a condutividade que tem nessa água é considerável, muito boa para beber. Foi considerado um processo de bom desempenho, um processo fiável. A única coisa, uma das coisas é que o consumo de energia na fábrica, apesar de estar um pouco abaixo das especificações, ela era um pouco elevada, se comparado com a dessalinização por processo por membranas. E outra coisa que foi também não tão boa, que foi considerado no estudo, é que os custos de produção eram elevados devido às despesas operacionais que ocorreram na Olá pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre pós-tratamento, mas nessa parte eu gostaria de abordar ela de uma maneira um pouco mais diferente do que vem sido abordado pelas outras equipes. Eu gostaria de levar a reflexão um pouco mais profunda, que é a seguinte: agora nós fizemos nosso plano de salinização, mas além de obter uma água potável, a gente tem que também estar preocupado em fazer uma água de qualidade, e são conceitos diferentes, como eu vou mostrar a seguir. A água potável, definida pelo Ministério da Saúde, é uma água que ela é própria para o consumo humano, ou seja, você pode ingerir ela, você pode usar para produção e preparação de alimentos e também para higiene pessoal. Entretanto, já a água de qualidade, como bem define o professor Luiz, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
ela não está só necessariamente ligada à quantidade de minerais na água, mas sim à variedade. Ou seja, ela é um pouco mais complexa. Então, você ter uma água potável não significa necessariamente que essa é uma água de qualidade. Então, para a gente poder trazer um benefício uma hora quem vai estar ingerindo nossa água, usando nossa água, a gente tem que se preocupar que ela seja potável e de qualidade. Por isso a gente tem que analisar sempre dois fatores, os fatores microbianos e os fatores químicos. Isso vai ficar mais claro ao longo da apresentação. Tá, mas se a gente vai tentar fazer uma água de qualidade, isso vai implicar custos no processo, que a gente vai ter que adicionar minerais, etc. Como que a gente pode fazer para reduzir o custo desse pós-tratamento de uma planta de dessalinização? Várias opções estão na literatura e uma delas é essa daqui. O que seria isso? Você pode, dependendo das condições que você vai pegar a sua matéria-prima, você pode fazer um pré-tratamento e depois disso você pode fazer um bypass pela sua usina de dessalinização. Ou seja, dessa forma você pode recuperar a parte dos sais que foram eliminados durante o processo aqui e conseguir subir um pouco o teor dos sais finais do seu produto. Com isso, o que a gente atuaria? Atuaria para fazer a complementação química desse produto final. Tá, agora algumas considerações gerais que a gente tem que ter na hora de analisar o nosso pós-tratamento. A gente tem que se preocupar basicamente com três coisas aqui: os micro-organismos, substâncias químicas e padrão organoléptico. Como que a gente faz isso? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não é o foco do nosso seminário. Entretanto, é bom lembrar que existem no Ministério da Saúde e padrões internacionais testes físico-químicos e biológicos que determinam os limites máximos permitidos para cada uma desses elementos na nossa água que vai sair para o consumo humano, certo? E agora, voltando um pouquinho sobre aquilo que eu tinha falado, sobre potabilidade e qualidade da água, eu vou citar dois exemplos para ficar mais claro para a plateia. O primeiro deles é um exemplo que aconteceu em Belo Horizonte. Percebeu-se, a Secretaria de Saúde, que estava tendo um problema muito grande com a anemia das pessoas da cidade. Então eles se reuniram com a prefeitura e tiveram como solução, conversando com os engenheiros da cidade, de você subir a qualidade da água através da adição de sulfato de ferro na água. Ou seja, você tentar suprir um pouco da deficiência desse elemento fundamental para aquela região, aumentando a qualidade e assim reduzindo o problema de saúde pública. E o segundo é em relação ao sódio. Essa relação é um pouco mais polêmica, existe um grande jogo de interesses aqui. O valor permitido pelo Ministério da Saúde permite até 200 mg de sódio por litro de água. Só a título de comparação, uma garrafinha d'água, por exemplo, que você compra, ela aqui no Brasil varia mais ou menos entre 3 e 100 mg de sódio por litro. E, por exemplo, um refrigerante tem água em torno de 50 mg por litro. Mas o ponto não é esse. Por exemplo, se você bebe uma água de 2 litros de água, por exemplo, que é um consumo médio humano, uma garrafa de 100 mg por litro, por exemplo, você vai ingerir ali algo que vai ser entre mais ou menos 10 e 20% do teor de sódio total que você pode consumir no dia. E aí que vem a interpretação. Algumas pessoas podem considerar esse valor baixo, ou seja, entre 10 e 20% não representa um valor muito grande a quantidade de sódio. Por outro lado, se você pensar que a gente já tem uma vida que está consumindo um alto teor de sódio em alimentos, industrializados e outros produtos, você vai estar ingerindo mais 10 ou 20% de sódio no seu consumo diário. Aqui é uma foto de uma garrafa de água mineral. Aqui vocês podem ver que o teor de sódio dela é relativamente alto. E aqui entra sempre uma reflexão, porque se fosse somente seguir as normas lá, olhar quais os valores máximos, não precisava de ter engenheiro, ou seja, você programava um computador para adicionar lá as quantidades, enfim. Mas o que tem que acontecer? O que eu quero chegar com essa reflexão? Que a gente tem que olhar os números que são estabelecidos pelas portarias do Ministério da Saúde, padrões internacionais, e ver se aqueles números são condizentes, ou seja, se ele não tem, mesmo tendo dentro da legislação, não são valores elevados que podem prejudicar o ser humano. Existem estudos que falam que a alta concentração de sódio na alimentação pode causar um dano. Então você vê, por exemplo, uma planta que vai produzir água com concentração de 180 mg de sódio por litro. Daí você faz as contas lá e vê que aquilo é um alto teor de consumo humano, né? Daí você pensa, pô, será que não vale a pena eu tentar reduzir o meu teor de sódio de alguma forma, ou não adicionar esse sódio, né? Por causa de uma industrialização. Então, essas são as considerações que eu tinha a fazer sobre o pós-tratamento. Pessoal, eu preciso ser honesto com vocês, para começar. A minha parte nesse seminário é a nossa conclusão. Eu não gosto de fazer conclusões, fiquei muito chateado com o grupo, porque eu tenho aqui 2 a 3 minutos para deixar para vocês uma impressão final sobre tudo aquilo que a gente falou aqui, que, se eu tiver sucesso, vai ser a impressão que vocês vão levar para o resto da vida de vocês sobre tudo aquilo que a gente falou.
e, com sorte, vocês vão levar também para a vida profissional de vocês no futuro. Então, falando sobre vida profissional, a gente procurou aqui no Código de Ética do Engenheiro o que é a definição de ser um bom profissional. E o profissional ele deve colocar-se a serviço da melhoria da qualidade de vida do homem. Ou seja, não adianta a gente estudar tudo isso aqui se a gente não utilizar isso para melhorar a qualidade de vida do homem. Foram citados aqui vários problemas em relação à água, existe a escassez, ela pode, como o Matheus colocou para a gente, ela pode mudar o mundo de diversas maneiras. Então a gente tem que buscar utilizar aqueles processos que podem nos trazer a água sem causar mal a ninguém. Esse é um problema antigo já, que muita gente já tem observado, inclusive desde o século XV já tinha gente que previa que isso ia faltar. Mas o profissional, nós engenheiros no futuro, nós temos que sempre nos colocar aquela reflexão, será que aquilo que eu estou fazendo é certo? E aí, para chamar ajuda de alguém que sabe muito mais do que eu procurei esse cara aqui. Alguém sabe quem é ele? Esse cara é o Benjamin Franklin. E o Benjamin Franklin, além de todos os trabalhos na área da ciência que ele fez e também da filosofia, ele trouxe para a gente essa frase aqui. Aquele que acreditar que o dinheiro fará tudo, pode bem ser suspeito de fazer tudo por dinheiro. Vejam, compressão mecânica do vapor, esse método que a gente apresentou aqui para vocês, é o mais barato? Ele é barato? Não, não é. A gente teve várias pessoas aqui que disseram, olha, não é barato. Agora, qual que é o fluido refrigerante que a gente usa? O fluido que passa no compressor? É a água. Água é inflamável? Não. Água é explosiva? Não. Água é tóxica? Não. Então, esse meu processo que a gente está utilizando, a compressão mecânica do vapor, ela é segura. E ela traz para a gente aquele respaldo de que vocês têm certeza de que você não está causando mal a ninguém. Aqui eu queria só fechar com uma frase que o Guimarães Rosa, um pensador brasileiro, falou, escritor na verdade, que a água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade, só tem valor quando acaba. E eu queria deixar essa última impressão para vocês sobre o nosso trabalho. Nós apresentamos aqui a compressão do vapor como uma alternativa, uma possível solução para obter água potável, para que isso não aconteça, para que a nossa água não acabe. Então eu queria, embora não seja a opção mais rentável, ela é uma opção segura, que não traz malefício a ninguém e que pode ser utilizada para resolver esse problema. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar? Então, muito obrigado pela atenção. Mas você apresentou um esquema ali que eu não entendi, eu acho que eu estou meio lento, né? Aquele esquema que você mostrou isso de uso do Estado, construção mecânica, eu olhei aquele negócio lá e não entendi, não. Dá uma explicadinha para a gente. Pelo menos tentar explicar, né? Um problema que a gente tem com a presença similar, às vezes já vai meio rápido demais. Vai meio rápido demais e daí as coisas não ficam muito claras. É que essa parte desse barco, ela é praticamente Vamos acompanhar as correntes. Para a gente entender o esquema, é bom acompanhar as correntes. Então, por onde entrando a água? entra a água mais longe. Tá, daí. Daí ela é alimentada em cada efeito. Daí evapora. Isso, ela evapora. Onde está saindo o vapor? Está saindo pelo último efeito, que passa pelo compressor mecânico. Ele aumenta a pressão, consequentemente aumenta a temperatura. Esse compressor mecânico ele faz o reajuste dessa temperatura para essa temperatura para ser utilizado o evaporado do último efeito para o primeiro efeito. Com isso, esse vapor que passa por aqui, ele troca apenas energia latente com essa água que é alimentada, fazendo essa água evaporada. E depois ele sai por aqui já como uma água dessalinizada. Quando essa água aqui evapora, ela deixa os sais aqui embaixo. E esses sais eles vão passando de um efeito para outro efeito. E aí no final você tem toda aquela salmoura. Só que essa salmoura e essa água que foi dessalinizada, ela sai quente por baixo. E nesses trocadores de calor, ele consegue fazer o pré-aquecimento dessa água marinha
E também essa água marinha faz o inverso, faz o resfriamento dessa salmoura e dessa água dessalinizada. Então aqui você tem também uma economia de energia. O que me chamou a atenção é que lá está tendo saída de alguma coisa lá no terceiro, seria o terceiro efeito. Né? Eu não estou vendo nem saídas de vapor, né? Então, o vapor é aqui, ó. Ele passa por aqui, ó, exatamente por aqui. Ele passa aqui. Então, esse é um processo dessa indústria aqui, dessa sigla. É um processo exclusivamente dele. Só que é meio ruim de ver mesmo. E daí aqui no último processo, no último efeito... O vapor sai ali, né? Isso, ele vai passando aqui vermelho, no meio. primeiro, segundo, E daí a salmoura vem por baixo. Sendo que mostra um esquema, né? É bom dar uma explicadinha, né? Para não ficar apoiando muito, porque de repente a gente olha assim e não entende bem. Pois é, não preciso me aprofundar muito, porque eles apresentam esse mesmo esquema sem o compressor mecânico como o de multifletor. E daí o multifletor não era a verdade do nosso Tá ótimo. Então vamos lá, conversando. Vantagens e desvantagens. Isso eu já falei lá em integração 3. Uma coisa que cabe ao engenheiro é conhecer ter a informação de quais são as vantagens e as desvantagens. Mas o grande filé mignon do engenheiro é frente a uma ampla gama de vantagens e uma ampla gama de desvantagens, você selecionar, né? Você ter um bom senso, o senso bom, o senso de bem, de entre vantagens e desvantagens, fazer a tua seleção. E o último apresentador ali falou coisas interessantes, né? Falou coisas interessantes, é bom de oratória, né? Então você está utilizando lá utilizando o vapor, né? Não é tóxico, não é inflamável, né? Esses são alguns fatores, né, a serem considerados. Então, de novo, né? Você tem apresentam-se uma série de critérios para a utilização, apresentam-se vantagens e desvantagens. É papel do engenheiro conhecer essas vantagens e desvantagens, esses critérios. Mas o que faz mesmo o trabalho do engenheiro é, frente a esses critérios e à frente a essas vantagens e desvantagens, tomar uma decisão. Daí foi falado alguma coisa de ética, né? Está todo mundo na cabeça com, dentre outras coisas, com o acidente lá da barragem de Mariana, né? Então, só duas historinhas, né? Quando eu me formei, eu estava perto de me formar, eu fui estagiário da Surema, que era uma empresa no Paraná que tratava de controle da poluição do estado. E daí eu fui acompanhar uma equipe fiscalizadora lá na Clabinha, Telêmaco Borba, em Monte Alegre. Daí deu um problema lá de poluição, né? Daí eu fui falar com o responsável pela área, que nem era exclusivo da área, que era a principal área de atividade dele era controle de qualidade, né? Ele lidava com a área de poluição assim como uma atividade secundária. E daí ele veio lá também com uma historinha. Não, tudo bem, a gente está poluindo um pouco o rio, mas veja, o rio até chegar ao mar, né, ele vai ser aerado, vai receber bastante oxigênio, então ele vai despoluindo, né? Quando ele chega no mar ele está purinho, né? Então, na época a gente era meio mais bobinho do que é agora, né? Daí, na época eu esqueci de dizer para ele, eu não me lembrei de mencionar que tudo bem, o rio vai despoluindo à medida que ele vai chegando para o mar, mas o fato é que você mata o rio até chegar lá, né? Então, nesse acidente de Mariana é a mesma coisa, né? Nesse acidente de Mariana, então o rio foi destruído, né? Se a gente tivesse com vários países aí, né? A gente ia ter que arrumar até uma guerra, né? A gente destruiu, matou o rio em Minas Gerais, agora está matando o rio no Espírito Santo. Quando ele chegar, quando aquela mistura de minerais, cádmio, cromo, que é cancerígeno, chumbo e outros, quando eles chegarem no mar, né, tudo bem, a gente transferiu o problema para fauna e flora marinha, né? A gente vai matar agora o que está lá no mar, mas o rio morre, né? Matou o rio, né? Matou o rio. Né? E se a gente fosse fazer uma análise econômica, né? Se a gente
fosse bem malvado fazer uma análise econômica, o que a gente ia fazer? A gente disse, bom, estourou uma barragem, o rio morreu, né? O rio está morto, né? Consertar essas barragens, manter essas barragens, vai me representar custo, né? Eu já estou pagando tudo que é multa que tinha que pagar, né? Porque o rio já está morto mesmo, já vão me taxar, já vão me esfolar vivo, né? Então, se a gente fosse fazer uma análise meramente econômica, que tal dar um jeito de estourar as outras barragens, né? Vamos estourar as outras barragens, porque o rio já está morto mesmo, né? O rio já está morto mesmo, então tudo bem, né? Então vamos, já que é para poluir, vamos poluir o resto mesmo, né? Seria uma análise meramente econômica e, obviamente, não uma análise ética. Então a gente tem que tomar cuidado com essas análises econômicas, puramente econômicas. A gente não pensar a coisa no aspecto ético, né? Interessante também, houve uma inversão de custos ali, né? Você também apresentou, né, uma tabela lá, onde de repente a compressão mecânica estava mais barata que os modos reversa, né? Então, provavelmente é uma condição específica, algo a se estudar, né? Porque normalmente é o inverso, normalmente se apresenta os modos reversa como mais barata do que as outras possibilidades. Foi falado do refrigerante, né? 50 miligramas por litro é o teor de sódio, né? Teor de sódio, mas Coca-Cola, por exemplo, né? Eu acho que uns 10% da Coca-Cola é açúcar, né? Boa parte é ácido fosfórico, o pessoal tasca de ácido fosfórico na Coca-Cola, né? Então é bem lembrado, 50 miligramas por litro de sódio, né? Não é isso? Tem muito mais do resto. Não mandou ninguém tomar 2 litros de Coca-Cola, por favor, pessoal. Né? E que acho que o interessante de analisar é que a água, a mineral que a gente compra, até, eu tava com a garrafinha aqui, ela vem com até às vezes mais do que isso, né? Então, às vezes você para pra pensar, putz, o refrigerante faz mal, mas você vai lá e toma água que tem mais sódio do que o refrigerante, então acaba fazendo mal também. Acho que E ambos estão dentro da legislação, que foi o que a gente enquanto, quis abordar. né, só retornando, nós falando de miligramas por litro, né? Falar teor de minerais, né? Tudo bem. A minha água que eu estou distribuindo, ela tem 200 miligramas por litro de sais, né? Mas vai que tem flúor, vai que tem cálcio, vai que tem cromo, vai que tem chumbo, né? Sabe como é que é? São coisas a pensar. De repente, daqui a uns 5 anos, aquela população lá ribeirinha começa a ficar doente e não se sabe o que é, né? Enquanto o Benjamin Franklin, né? Todo mundo sabe que eu gosto do Benjamin Franklin. Ele tem também um outro ditado, né? A gente só dá valor à água quando o poço seca. Isso aí tem vários significados, né? A gente só dá valor a uma coisa quando não tem, né? Mas é um ditado do Benjamin Franklin que diz bem a ver com o nosso tempo atual, né? A gente só está valorizando a água agora que a água está começando a ficar escassa aqui na região sul. Lá no Nordeste, no Triângulo da Seca, já falta água há muito tempo, né? A gente está começando aqui na região sul a valorizar a água, porque a água está começando a faltar. Então, parabéns. Achei que o tema, vocês fugiram um pouquinho do assunto, né?